Bom dia, pessoal. Bom, para quem ainda não me viu, eu sou Luciana Nicola, sou diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú. E eu estou aqui com a Ana Paula Greter, que é a Head ESG da Vibra. E a gente hoje veio compartilhar um case super bacana com vocês para trazer na prática como que hoje a gente vem trabalhando com os nossos clientes nessa jornada de transição, né? Primeiro eu queria dizer para vocês que acho que esse bate-papo aqui traz um pouco da importância do setor financeiro e o papel do Itaú nessa jornada, principalmente da gente trazer no setor de energia, né, um processo de descarbonização, como que a gente trabalha toda essa questão energética, né, trabalhar com ações de energia limpa, processos de transição. A gente acredita muito no nosso potencial como setor financeiro de como é que a gente pode contribuir com advisory, com produtos, para ir para além da concessão de crédito. Obviamente, né, trouxe aqui um cliente de peso para contar uma prática super robusta, mas isso acontece no nosso dia a dia, né, o Itaú e BBA aqui contribuindo para que de fato a gente faça aqui a garantia do futuro dos nossos clientes. Queria dizer também que a Arena Itaú é carbono neutro. A gente utilizou uma plataforma no marketplace chamado Carbon Place, que desenvolvemos com outros 6 bancos internacionais, para que a gente consiga aqui promover o mercado voluntário, dar maior liquidez e transparência nos créditos. E o objetivo hoje é a gente debater aqui um pouco com a Ana a jornada da Vibra, né, e como esse processo de um banco ajudar num processo da transição do cliente acontece na prática. Então, Ana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer ter a Head ESG da Vibra contando e compartilhando os aprendizados e experiências. Mas eu queria começar você contando um pouquinho da sua trajetória, né, um pouquinho de você. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite. Eu e a Vibra, a gente está muito feliz de estar aqui compartilhando um case. A gente vai ver um trabalho muito bacana com o Itaú, né, de construir esse frame. Só contando um pouco da minha trajetória, eu tenho 25 anos de trabalho com temas ESG, no setor público, no sistema Petrobras, na Vibra. Então, estou acompanhando esse tema aí há um tempinho. Eu sou economista de formação e fiz mestrado tanto em inovação tecnológica quanto em desenvolvimento social. E sou apaixonada pelo assunto, é o tema e o propósito da minha vida. Então, estou muito feliz aqui de estar conversando com vocês. Ana, acho que o Web Summit é um lugar perfeito para a gente falar de inovação, de tecnologia junto à agenda aqui climática, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Como que você acha que a transição energética vai afetar a indústria? Essa é uma pergunta muito interessante e importante, porque a transição energética ela vai trazer riscos e oportunidades. Então, como é que a gente está mapeando os riscos? Tem claramente os riscos regulatórios, ou seja, teremos novos projetos de lei, já estão em andamento, projetos de lei como combustível do futuro, teremos o projeto de lei do mercado de carbono, as empresas vão ser mais cobradas não só pela regulamentação, mas pelos consumidores, né, pelos investidores, e a gente está diante de um futuro de inovação tecnológica disruptivo, né? Inteligência artificial, é tudo disruptivo. Então, a indústria, ela está no momento de cheque para se preparar para esse futuro. Agora, todo risco traz grandes oportunidades. Então, é o momento das empresas se prepararem para terem novos processos e novos produtos visando esse mercado, né, que o futuro vai demandar, a sociedade vai demandar do nosso setor de energia, petróleo, gás e energia renovável. Então, a gente tem que estar preparado e a ideia nossa, o que a gente tem feito realmente é se preparar para esse mercado. Eu sei que vocês estabeleceram um compromisso para o escopo 3, né, que no caso de vocês são os produtos comercializados. Para quem não sabe, né, a gente, quando fala da agenda climática, a gente tem o escopo 1, 2 e 3. Né, o escopo 1 e 2, basicamente, aqui são os escopos inerentes à própria empresa.
E aí é onde a gente tem muito mais domínio, né? Porque está dentro de casa, está no polo de decisão da empresa, você que estabelece o orçamento, você coloca os controles. O grande desafio acaba sendo o escopo 3, porque é sempre algo externo, né? No caso do Itaú, como eu falei até no painel anterior, são as emissões financiadas, e para vocês terem uma ideia, é uma agenda 700 vezes maior que as emissões do próprio Itaú, que é desafiador, mas ainda assim, né, a gente está ali no dia a dia por meio do crédito, dos produtos e serviços, acompanhando os nossos clientes. Ana, bem ambicioso, né, o plano de escopo 3 de vocês, né? Queria que você compartilhasse um pouco como está a ambição, como que tem o plano de ação, a jornada, como é que você está vendo isso, né? Porque eu vejo poucas empresas se encorajando a trazer um compromisso ali para o escopo 3, como vocês fizeram. A gente estabeleceu esse compromisso ousado e ambicioso de neutralizar as nossas emissões de escopo 3 até 2050. E como a gente vai fazer isso, né? O que é o escopo 3? É o uso do produto e o transporte de produto. O que nós somos e estamos nos transformando? Uma distribuidora de combustível. Basicamente, uma distribuidora de combustíveis fósseis que está se transformando para uma empresa de energia. E o nosso transporte de produtos também, gente, ele é muito relevante. A gente geralmente costuma dizer, né? Nós temos 10 mil motoristas, 8 mil caminhões que fazem 822 voltas na Terra por mês. Então, que iniciativas a gente pode fazer? Bom, o transporte de produtos são milhares de iniciativas modais mais eficientes. A gente tem um case maravilhoso de cabotagem. A gente está transportando etanol e biodiesel do sul para o Nordeste. Isso economiza recursos, emissões, acidentes. É a melhor case de logística associada à sustentabilidade. Então, por exemplo, hoje a gente pode ter o transporte, a gente pode evitar 6 mil viagens de caminhão de distâncias longas, poupando, deixando de emitir 20 mil toneladas de carbono, trabalhando com a segurança e poupando recursos da ordem de 36 milhões. Então, essa é uma iniciativa muito relevante, modais mais eficientes. E com transportadores novos caminhões híbridos, a gente tem trabalhado, tem testado, e otimização das rotas, cubagem, maior cubagem dos caminhões, frete de retorno. Trabalho com eles, a gente tem cartilhas de ESG para o nosso transportador, então é muito importante trabalhar com esse segmento. E para o uso do produto, o que eu digo é o nosso desafio e o desafio da humanidade. Por quê? Nós estamos nos preparando para ser a solução de energia para os nossos clientes que buscam a transição energética. Né, de prover o melhor combustível para os nossos clientes. E o que a gente já investiu? A gente já investiu em novas fontes de energias mais limpas. Então, a gente tem, por exemplo, uma parceria estratégica com a Comerc, que é uma das maiores distribuidoras, uma das maiores empresas de fontes renováveis, ela tá solar, eólica, ela tem um potencial para ser a maior produtora de energia solar do Brasil. A gente já tem 48,7% da Comerc. A gente tem uma joint venture com a Evolua, que é uma empresa de biocombustível, de etanol, que é uma das maiores distribuidoras do Brasil, vai ser uma das maiores comerciadoras do Brasil e do mundo. A gente investiu no mercado de biometano também, com uma parceria estratégica com a ZEG Biogás, e numa ideia de a vinhaça, que é o resíduo da produção de etanol, virar combustível para gás, para biometano. A gente fez uma parceria com a EasyVolt. A EasyVolt hoje também, a gente hoje é o maior player no mercado de elétrico, de carregamento elétrico no Brasil. A gente já tem 15 postos, 15 pontos de carregamento rápido. A gente tem a ambição de ter 70. E a gente tem a ambição de que 25% dos postos Petrobras tenham carregadores elétricos até 2030. Então, a gente está se posicionando. E a gente vê grandes oportunidades. Assim, a nossa ambição é ter 30% do nosso EBITDA de energias renováveis em 2030. Então, esse é o nosso caminho da transição e o nosso caminho para oferecer aos clientes essa solução.
E a gente está se adiantando também à regulamentação. A gente vê, por exemplo, o mercado de carbono, né? Ele está em andamento, vai ser discutido, teremos a COP30 no Brasil ano que vem. A gente já se adiantou com uma parceria estratégica, um investimento no pessoal da Deep ESG, que está aqui, estão lá, que é uma empresa, uma startup, que tem um poderoso ferramenta de inteligência artificial para inventar. Então, a gente quer oferecer isso para os nossos clientes, fazerem um mapa de emissões de gases de efeito estufa e, a partir desse mapa, a gente oferecer os melhores produtos para eles fazerem a substituição e irem caminharem na jornada de transição. E, enfim, esqueci de contar, da Comerc também, a Comerc, a gente lançou uma mesa de carbono com a Comerc. Então, a gente também tem produtos para compensação de emissões e para a I-RECs, que é o certificado de energia elétrica vindo de fontes renováveis. Bom, gente, eu não sei se vocês têm dimensão do trabalho, né? Por que eu sou fã do trabalho da Vibra, né? Porque tudo que a Ana trouxe aqui é a importância disso, né? Quando a gente olha para o Brasil, hoje a gente tem uma matriz limpa, mas a gente é muito dependente de hidrelétricas. E com toda a mudança do ciclo de chuvas, dos rios voadores, né? Se a gente for impactado, a alternativa é você ligar diesel, né? Ou seja, você prejudica a produção da energia limpa. Então, esse investimento, tudo isso que a Ana está trazendo, quanto é importante você trazer, né, a energia eólica, outras soluções mais sustentáveis, para que a gente consiga ter uma composição que continue garantindo que a gente tenha essa matriz limpa, né? E eu acho que outro ponto que a fibra é super relevante aqui, quando a gente fala no setor de transportes, e a gente, obviamente, tem olhado para a eletrificação dos carros e coisa e tal, né? A gente sabe que é uma realidade, mas que ela tem um tempo para acontecer. Porque o carro elétrico não é acessível para todos. No Brasil, a gente tem um nível de utilização do carro que ultrapassa 20 anos de um carro na rua, né? Pensar na troca dessa frota, e principalmente para as pessoas que não têm tanto acesso, é como que você limitaria o acesso ao carro, né? Sem contar que a gente precisa de uma infra para carregar os carros que é muito grande. Então, quando a gente fala do etanol, né, e eu sei de todo o investimento da Vibra, da gente discutir todas as gerações possíveis do etanol, o quanto ele é importante, porque ele é um biocombustível, que o Brasil tem aqui um grande potencial, e que o carro híbrido é a forma que a gente vai trabalhar paralelamente ao carro elétrico para garantir uma democratização do uso da mobilidade urbana no Brasil, para que seja acessível para todos de uma forma mais sustentável, né? Então, quando a gente fala do etanol, vocês não têm noção a importância disso para uma agenda de mobilidade que não pega só o aspecto climático e ambiental, mas traz o aspecto social tão importante, né? Então, por isso que a gente traz com muito orgulho a Vibra, porque assim, é um case muito completo e que de fato tem olhado para essa transição e tem considerado todos esses elementos, né? E aí, trazendo um pouco já aqui uma outra pergunta, Ana, né, a gente sabe que todo o processo de elaboração de uma estratégia climática por uma empresa passa em você ter uma sinergia, um alinhamento muito grande com os investimentos que essa empresa faz, né? O Itaú BBA ajudou aqui, assessorou na elaboração do framework, que é um documento, o framework é um documento super importante para deixar muito transparente o que eu estou marcando como verde, o que eu estou marcando como social, o que eu estou marcando como transição, né? É um documento que fizemos aqui a 4 mãos, mas que ele é bastante técnico, mas é o que garante que vai mostrar de fato o que você está fazendo, como isso está conectado com a estratégia da empresa, com essa jornada de transição, né? É um documento super importante, mas foi uma jornada intensa, né, Ana? Queria que você falasse um pouquinho da importância, né, de como foi essa jornada para você, como é que você pode trazer um pouco para as empresas que ainda não elaboraram algo do gênero, o quanto isso faz a diferença para facilitar a estratégia. Olha, o framework foi um trabalho incrível. Foi um trabalho da área de ESG, com a área de finanças, com o Itaú. E assim, a gente já tinha a história, a gente já tinha as iniciativas, a gente já tinha o relatório de sustentabilidade, a gente tem um outro relatório de estratégia climática chamado TCFD, que é uma Task Force de Climate Related Financial Disclosure. Então, a gente já tinha os relatórios prontos, mas o framework,
e a assessoria do Itaú nos ajudou a contar a história de uma forma técnica, mas com a linguagem, né, interessante para os bancos. Então, foi uma construção de narrativa muito interessante. Então, a gente vai lá desde da nossa história, dos nossos compromissos, dos nossos focos de ESG, nosso teste de materialidade, a estratégia climática. Então, nos ajudou a ter esse roteiro e essa estruturação. Isso foi super... Hoje já é um documento público, né? A operação já foi lançada no mercado e antes do nosso relatório de sustentabilidade de 23, ele já é a nossa referência pública das ações mais recentes. Então, realmente, é um exercício de construção de uma narrativa, né? Porque algumas coisas para a gente é muito óbvio, muito técnica, ou a gente já vem fazendo, mas não está estruturado de uma forma que o leitor, ou o investidor, ou o banco vai compreender, e isso foi perfeito para a gente, foi um grande aprendizado. E aí, Ana, pela sua vasta experiência, queria te ouvir um pouquinho sobre um tema que, né, ultrapassa a gente aqui, né? Ultrapassa o banco, a empresa. A gente sabe que o Brasil tem vários desafios na transição energética, né? E a gente sabe que temos uma matriz completamente limpa, mas que a gente precisa continuar investindo para a gente, de fato, aqui conseguir superar os desafios que as mudanças climáticas vão trazer. Por todo o teu conhecimento, né? O que você acha que deveria ser essa agenda de investimento do Brasil daqui para frente, né? Pensando nessa transição energética tão importante para a gente manter essa matriz limpa no Brasil. Perfeito. A gente não vai ter uma solução única, né? Até por segurança energética. A gente é um país grande, continental, com muitos biomas. Então, assim, a solução vai ser um mix de energia, né? A gente é uma potência em biocombustível, a gente tem que avançar nisso. A energia elétrica de fontes renováveis é um caminho extremamente importante. A gente tem que atuar também nos biocombustíveis avançados, né? A gente tem desafios nisso, tem alguns exemplos, o HVO, diesel verde, o SAF, que é o combustível sustentável de aviação. A gente tem que ir por esse caminho porque a gente está sendo cobrado disso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma solução elétrica ali, mas não resolve a questão da aviação, que em 27 vai entrar em vigor uma regulamentação internacional da CORSIA, o programa da CORSIA é um programa da Organização Internacional de Aviação Civil, de que as aeronaves vão ter que compensar emissões ou usar combustíveis mais limpos. E hoje o Brasil não produz o SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Essa é outra demanda. Então, é a diversificação. A própria ideia do carro elétrico. A gente vai ter um carro elétrico, mas a gente possivelmente vai ter um carro elétrico híbrido de eletricidade e etanol. Né? A gente hoje, os nossos carros são híbridos de gasolina e etanol. O futuro provavelmente vai ser etanol com híbrido. Isso vai ser uma inovação para o mundo também. Então a gente precisa dessa diversificação. Para a eletromobilidade, a gente precisa de instalações de pontos de recarga elétrica. Também o mercado vai ter que avançar muito nisso. E fontes renováveis, mercado livre, geração distribuída. Então, é um futuro muito interessante e muito promissor para o Brasil. O Brasil ele tem imensas possibilidades dessa transição verde no mundo, inclusive em termos de crédito de carbono. Crédito de carbono, a gente é uma potência, porque a gente tem toda a Amazônia para compensar, a gente tem muito espaço de reflorestamento, então a gente tem, na verdade, grandes oportunidades para o país na transição energética, em novos negócios, em novos processos e, inclusive, no mercado, na transição verde, como se diz, né, com o mercado de carbono. Eu acho que tem um ponto importante que, durante a fala da Ana, né, em várias respostas, que eu não sei se está claro para todo mundo, mas quando ela fala o meu cliente, né, a minha cadeia, uma outra coisa que a gente vê hoje é que quando a gente fala de práticas ASG mais robustas e planos de transição climático, a gente hoje vê em cases de grandes empresas, né? A gente sabe que a gente ainda tem um desafio de como é que a gente chega para médias e pequenas empresas, né? Mas isso começa a cada vez mais ficar maduro, porque a pressão no intracadeias
é uma coisa que é uma realidade, né? A Vibra não vai trabalhar mais com fornecedores na sua cadeia que não tenham metas e que não tenham planos de transição, né? Obviamente que tem todo um trabalho de ajudá-los nesse processo, porque a grande parte das empresas, quando você fala de média para pequenas, elas não têm uma estrutura como o Itaú ou como a Vibra. Não tem uma Ana que está lá desenhando a estratégia, que tem todo o conhecimento, né? Mas é um processo de transformação que cada vez mais a gente vai ter que ir aumentando a cobertura de atendimento dessa cadeia, né? Seja a cadeia do cliente, como é que você vai estimular, como é que você vai fazer isso chegar nele, mas principalmente para a cadeia de fornecimento, porque você tem uma gama de fornecedores de vários tamanhos, né? E eu acho que um ponto bastante importante, eu acho que a Vibra faz isso muito bem, de compartilhar os conhecimentos, né? De amadurecer as ideias, porque, de novo, não dá para simplesmente você ir lá e segregar aqueles que não estão acompanhando a jornada por limitação de acesso ou limitação de recursos, né? É uma jornada que a gente vai ter que trazer todo mundo, que a gente vai ter que dar condições para trazer essas pessoas, né? E aí, Ana, eu queria te ouvir mais um ponto. Vocês têm uma jornada de longa data, né? Para vocês chegarem no grau de maturidade que vocês estão hoje, né? E com certeza tiveram muitos aprendizados, né? Eu sempre falo que a agenda ESG é uma nova forma de fazer negócio. E aí você tem, né, as alegrias e as tristezas e toda a linha de aprendizado do que você precisa para incorporar no negócio, né? Porque você precisa entender um pouco qual o mercado que você está inserido, né? Como está o desenvolvimento do teu portfólio de fornecedores. E aí você vai, né? Como a gente disse antes de subir aqui, né? 2 para frente, 1 para trás e segue a vida, né? Queria que você compartilhasse um pouco dos aprendizados, assim, como foi essa jornada, né? Até assim, o que você recomenda para as empresas, assim, de tudo que foi, por esse longo tempo que você tem em sustentabilidade e ESG, né? Para aquelas empresas que estão começando agora, quais são os principais pontos aqui que fica na atenção, que você pode dar de dicas para essas empresas? Maravilha. Eu vou resumir um pouquinho da nossa longa história. Mas a gente criou uma área de ESG para tocar uma agenda de ESG em 21, depois do nosso Investor Day. E aí a gente lançou os compromissos, né? Escopo 1 e 2, nossas operações de compra de energia, para a gente compensar a partir de 25. E o escopo 3, compensar em 25. E aí a gente construiu essa agenda com vários pilares sociais, ambientais de governança, até que a gente foi se reestruturando e evoluindo, e hoje a gente tem uma vice-presidência de ESG e renováveis. A vice-presidente chegou no passado e ela disse, maravilhoso tudo que vocês estão fazendo, mas eu quero foco. Eu quero 7 pontos principais e eu quero foco. A gente definiu esses 7 pontos principais e a gente está trabalhando neles. E são muito importantes e absolutamente ligados ao nosso negócio. Por exemplo, o que é ambiental? Descarbonização das nossas operações e dos clientes, ou seja, nosso escopo 1 e 2. Social, diversidade na nossa força de trabalho e uma causa social relacionada ao nosso negócio. A gente lançou ontem aqui com o nosso CEO, Felipe Massa, estava com a gente, que é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Por quê? Isso acontece nas estradas. A gente está nas estradas. Tem 9 mil pontos vulneráveis nas estradas de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente quer fazer campanha, a gente quer mobilizar a sociedade com essa causa, com a nossa força e capilaridade. E segurança operacional, que é fundamental, e em governança. A gente é um full corporation. Qual a nossa história? Nós éramos uma subsidiária da maior empresa de óleo e gás do Brasil. E a gente foi privatizada, a gente se tornou uma full corporation sem um acionista controlador. Então, a gente precisa ter as melhores práticas de governança, de administração, prestando contas aos acionistas, à sociedade. Então, esse é o foco da nossa transparência e também combater as práticas ilegais do setor. A gente está num setor que tem questões de adulteração de combustível, de evasão fiscal. Então, a gente focou nesses pontos. E aí, o que eu diria? Algumas recomendações. Focar é muito bom, principalmente para pequenas empresas, porque você vai jogar suas energias no que é principal. É fundamental vocês terem um inventário de emissões. A gente tem um inventário de emissões desde 2019, e isso nos ajudou a fazer o plano de escopo 1 e 2, e vai nos ajudar aqui
ajuda a pensar o 3. Você sabe onde é que você está emitindo, o que você pode solucionar. E aí a DIP está aqui, recomendo a DIP. A gente está trabalhando, além de ser uma empresa investida, a gente está trabalhando com eles para a evolução do nosso próprio inventário com solução de inteligência artificial. Então, tem que mapear onde é que você está emitindo. E duas outras coisas que eu recomendo muito, né? Relatório de sustentabilidade. Façam um relatório. Peguem os indicadores do Global Report Initiative. Aí vocês vão entender como é que é o processo de vocês. Vocês vão se comparar com outras empresas. Vocês vão poder fazer um plano de ação para melhorar a gestão, para melhorar o relato. E, por fim, eu acho um grande aprendizado. Eu acho que tudo que eu aprendi de ESG foi respondendo questionários, índices. Faço isso há muitos anos. O EASY, o Índice de Sustentabilidade da B3, é um excelente caminho. Vocês podem responder. Aí que vocês respondendo, vocês vão saber onde eu estou. Por que eu não tenho isso? Será que eu posso ter isso? Como é que eu posso construir? Então, uma ferramenta interessante para construir um plano. Então, essas são as minhas recomendações, né? Aproveitando para falar da nossa causa que a gente lançou ontem, a gente está muito orgulhoso, a gente vai botar no material de divulgação no nosso site e a gente quer chamar a sociedade para estar com a gente para combater, infelizmente, essa questão de grave violação de direitos humanos que foi banalizada do Brasil, que é a violência sexual e a exploração, e a gente vai focar energia nisso. Ana, parabéns pela causa. De fato, quando a gente olha investimento social privado, o Itaú tem uma longa jornada em investimento social privado em educação, cultura, saúde, mas poucas pessoas têm a coragem que vocês estão tendo agora de enfrentar um tema sério, porém delicado, e que é tão silencioso, né? Onde não se fala sobre o tema, não se tem estatística, onde não tem dados. Então, de verdade, parabéns, dá orgulho de saber que vocês estão enfrentando uma causa tão importante, né? Bom, eu ficaria mais uma hora aqui com a Ana, né? Eu teria várias perguntas para fazer sobre captura de carbono, da atmosfera, várias coisas, né? Porque, de fato, a Vibra tem um conhecimento único aqui, né? Por conta da sua jornada. Então, queria agradecer aqui por compartilhar o seu case com a gente, estar junto compartilhando. Né? É um orgulho para a gente ter um cliente como vocês aqui, que a gente sabe que está junto com a gente no nosso propósito ESG. Queria também deixar um convite para todos acompanharem aqui os nossos eventos no Cubo ESG na nossa vertical. Né? A gente tem uma agenda intensa esse ano para levar vários setores e poder divulgar e construir conhecimento com a Fibra. Compartilhou aqui um pouco da sua jornada. E agora, no final de abril, a gente vai lançar nosso relatório climático, contando o que foi a nossa jornada em 23 e dando um pitch dos desafios que temos para 24. Ana, quer fazer alguma fala final? Não, agradecer. Acho que é uma jornada para todo mundo. A gente avançando, mas a gente sabe que tem muito mais a avançar. Encorajo vocês a avançarem, iniciarem. Tem muitas iniciativas ASG que são custo efetivo, migração para o Mercado Livre, toda essa parte de modais de transporte. A gente encontrou esse nosso setor e vocês podem encontrar no setor de vocês. Então, aquela eterna desculpa, não vou fazer porque é custoso, não. É o caminho, a gente vai ser cobrado para isso e é custo efetivo, é a forma de a gente, né, continuar sobrevivendo aqui no planeta Terra. Obrigada, gente. Obrigada, Ana.